Olá, bem-vindo ao Programa Python. Você conhece o Google Colab? Ele se trata de um Jupyter Notebook da Google e online. Nesse vídeo você vai conhecer alguns segredos dele que provavelmente você não faz ideia e aprender os seus benefícios. Se você quer acabar com essa e outras dúvidas sobre Python e seus frameworks, se inscreva e deixe seu gostei. Tem vídeos novos saindo a cada 2 dias aqui no canal. Então a primeira coisa, a gente jogou no Google Colab, e clicando nele a gente acessa o Google Colab. Aqui a gente tem algumas abas com os nossos arquivos recentes, alguns exemplos. A gente pode conectar no Google Drive, no GitHub ou fazer o upload de algum arquivo do Jupyter. No nosso caso, a gente vai criar um novo notebook. Então a gente clica aqui embaixo em New Notebook. Assim que ele carrega, ele tem essa cara. É muito parecido com o próprio Jupyter. Aqui nós temos nosso código e em volta algumas configurações. E nós vamos começar justamente pelas configurações. Aqui em cima na direita a gente tem essa engrenagem e ao clicar nela a gente pode configurar algumas coisas, como por exemplo o tema. Ele tá o tema claro, mas como vocês sabem eu gosto muito do tema escuro, então a gente vai trocar aqui. Essa opção eu gosto muito de marcar também, que ele vai me mandar notificações quando uma linha de código terminar sua execução. Eu não vou explicar todas as coisas detalhadamente para a gente poder focar nas mais interessantes. Quando a gente passa para o editor, ele já salvou aqui o tema escuro e ele permite mais algumas customizações aqui. Eu gosto de deixar no default mesmo. O tamanho da fonte, se você estiver achando que o seu código está muito pequeno, você pode vir aqui e aumentar. E uma configuração que eu sugiro modificar é a indentação. O padrão dela é 2, mas eu gosto de colocar 4, até porque o Jupyter Notebook, seu padrão é 4. Então se eu quiser pegar os códigos aqui e passar para o Jupyter, ele já vai estar tudo no mesmo padrão. Essa opção também, em minha opinião, é muito importante, que ele mostra o número da linha de cada código. Então fica muito mais fácil para debugar. E no último aqui no Miscellaneous, que é muito interessante, é o Core Mode e o Kit Mode. Eles não servem para nada útil, a sua única utilidade é fazer aparecer um cachorrinho e um gatinho na sua tela enquanto você programa, então a gente vai deixar ele ligado por enquanto. Então salvando, a gente tem aqui o nosso notebook e já temos aqui o nosso cachorrinho andando pela tela, já que a gente já ativou o Core Mode. A próxima coisa que a gente tem que fazer é conectar o nosso notebook com o computador da Google. A gente pode fazer isso executando uma linha de código ou clicando em Connect aqui na direita em cima. Ele conecta, aloca, demora um pouquinho e fica aqui disponível para a gente verificar quanto de disco e quanto de RAM está sendo utilizado dessa máquina que a gente está usando do Google. Clicando aqui na setinha a gente consegue ver algumas configurações e ao clicar em View Resources ou simplesmente clicar aqui em cima do Run Disk e aqui embaixo em Change Runtime Type a gente pode alterar o nosso GPU. Por padrão ele não usa GPU nos nossos códigos, mas se a gente quiser que ele use, a gente pode usar um GPU ou um TPU. Não é garantia que ele esteja disponível numa versão gratuita. GPU e TPU são indicados quando a gente vai fazer processamentos paralelos. Vamos deixar aqui no nome mesmo, porque a gente não vai usar. Inclusive o Google pede para você não usar desnecessariamente. Vamos começar aqui dando uma olhada no Tools. E no Tools ele tem algumas coisas interessantes. Primeiro é o Command Palette, que você pode aqui dar qualquer comando que a gente vai ver nas próximas etapas, simplesmente digitando o nome dele aqui. É um facilitador aí, caso você não saiba o atalho e não saiba onde ele está. Aqui a gente consegue acessar as configurações também, assim como nós acessamos lá. E aqui embaixo a gente acessa os atalhos de teclado. E a gente não só consegue verificar qual é o atalho de cada coisa, como a gente consegue modificar esses atalhos. Então se você estiver acostumado aí com um outro IDE, um outro notebook, você pode alterar aqui. Eu não vou entrar a fundo nisso, eu vou fazer um vídeo em breve sobre os atalhos do Jupyter, então se inscreva no canal para você aprender isso. E a última ferramenta aqui que é muito interessante é o Diff Notebooks. Se a gente clicar aqui, no caso meu notebook não tem nada escrito, mas eu poderia colocar esse meu notebook aqui nessa primeira tela e inserir o link de um outro notebook na segunda tela e ele vai me mostrando exatamente a diferença de cada um dos notebooks. Em seguida nós temos aqui o Runtime. Em seguida a gente tem o Insert aqui, que a gente consegue inserir células de código, células de texto aqui embaixo, daqui a pouco a gente vai falar delas. A gente pode inserir também uma célula de rascunho, né, que ela vai aparecer aqui do lado para a gente simplesmente fazer alguns testes aleatórios. Em Edit a gente tem as famosas opções convencionais de copiar células, colar células, encontrar palavras, substituir elas ou limpar todos os nossos outputs. E em File, finalmente, a gente consegue criar novos notebooks, abrir o notebook, renomear, salvar ele no Drive, no GitHub, fazer o download dele,
ou ver o histórico de revisão desse notebook. No File a gente tem uma coisa muito interessante que é o Playground Mode, e quando a gente ativa ele, nenhuma alteração que a gente faz é salva. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui no meu código, testar, criar um monte de confusão, e ao sair do Playground Mode, ele volta do jeito que estava antes. Muito bem, aqui na nossa área principal, a gente tem as células de código, que são onde eu consigo criar códigos efetivamente e executá-los. A gente pode criar também células de texto, que no caso eu já tinha criado aqui, mas eu posso simplesmente passar o mouse aqui em cima e criar código ou criar texto. E nesses textos eu posso escrever o que eu quiser, que ele não é tratado como um código. Eu posso formatá-lo, inserir imagens, diversas coisas, até cabeçalhos. Para inserir um cabeçalho, por exemplo, basta eu colocar hashtag, que ele já entende como cabeçalho. Vocês podem ver aqui que ele ficou bem maior. E se eu for, isso aqui é a pré-visualização. E se eu for criando mais, se eu colocar 2 cabeçalhos, ele fica como um cabeçalho secundário, um pouquinho menor que o de cima, e o de cima consegue esconder o de baixo. Em todas essas células eu tenho o modo de edição, que eu consigo editar a célula de fato, e eu tenho o modo de comando, que é ativado quando eu aperto ESC. Eu não estou mais com a célula selecionada aqui, e eu posso digitar atalhos nela, que, como eu disse, eu vou falar nos próximos vídeos. Aqui na parte da esquerda, a gente tem uma tabela dos conteúdos, né? Então ele divide aqui pelos cabeçalhos que a gente colocou. Se eu clicar lá no cabeçalho 1, ele vai para o cabeçalho 1. Se eu clicar no cabeçalho 2, ele vai para o cabeçalho 2. Eu tenho aqui uma abinha que eu posso pesquisar coisas que eu digitei e substituir, né? Por exemplo, cabeçalho eu quero substituir por header, então eu posso simplesmente dar um replace aqui e ele substituiu o cabeçalho por header. Por fim, eu tenho aqui minha pasta de arquivos, que ela é reiniciada toda vez que eu abrir o meu notebook. Então sempre que eu quiser usar algum arquivo para carregar no Pandas, por exemplo, eu tenho que subir ele aqui toda vez, a não ser que eu conecte com o meu Google Drive. E o próximo vídeo vai ser ensinando você a conectar o Google Colab com o seu Google Drive. Então não perca e se inscreva no canal para você não perder esse vídeo. E eu tenho aqui também o terminal, que ele só funciona para o Google Colab Pro. Então eu não posso fazer nada no terminal, a não ser que eu tenha o Colab Pro, ou se eu colocar exclamação e depois algum código, eu consigo executar ele diretamente no terminal, mesmo sendo dentro do notebook. E por fim, a última grande vantagem aqui do nosso notebook é o compartilhamento. Se eu clicar em Share, assim como todos os programas do Google, eu posso compartilhar com outras pessoas e elas podem editar esse meu arquivo simultaneamente ao mesmo tempo que eu. E fica lá que nem no Google Docs, eu vejo o que eles estão mexendo na hora e ele vê o que eu estou mexendo na hora com as atualizações em real time. Se eu te ajudei com essa dica, eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo muito aqui no canal. Eu conto com o seu like e a sua inscrição nessa jornada de aprendizado. Conto com você aqui no canal. Um abraço e até a próxima.